Olá, tudo bem? Então hoje, nesse episódio, nós vamos estar falando de algo que deixa muita gente com água na boca. É o caso de milhões, digamos assim, milhões de brasileiros, que é a história do doce. É um país mais doce do mundo, acho que é o Brasil, né? Não sei se vocês concordam ou não. A gente fala tanto de leite condensado nesse Brasilzão. E aí hoje nós vamos estar falando de doce, a doçura dos alimentos, as sobremesas e os vinhos que acompanham essas sobremesas. E aí isso que eu tô falando é sério, gente. O Brasil é um dos países que mais consome doce, né? Quando a gente fala de sobremesas, vai o leite condensado em tudo que é sobremesa. Então é um país que ama a doçura. Por isso também se gosta muito da doçura nos vinhos, né? Tem muita gente que ainda bebe vinho suave, bebe vinho doce e tal. E sem problemas nenhum, sem nenhum tipo de preconceito, a gente vai sim consumindo esses tipos de vinho. E hoje nós vamos estar falando de um prato, que é o petit gâteau, né? Um prato maravilhoso, saboroso, ele tem textura, ele tem o acompanhamento do sorvete em si, então a gente está falando de cremosidade, um pouquinho de gordura, assim, né? Querendo ou não, ele não é o prato mais light do mundo, mas o petit gâteau, ele acompanha essa história do chocolate em si, de ter as texturas dos chocolates, porque a gente tem o bolinho e dentro nós vamos ter o derretimento do chocolate em si nos traz mais um tipo de textura para o paladar. E é pensando nele que a gente vai pensar também em vinho doce. Muitos de vocês talvez colocariam um espumante brut, um vinho seco e tal, para cortar essa doçura e não ficar enjoativo. Mas a harmonização tem que ser doce com doce, para ficar em harmonia, né? Para equilibrar a estrutura do prato, equilibrar a estrutura do vinho também. Então, doce com doce. Vamos pensar em vinhos doces. Bom, a gente tem uma lista de vinhos doces, né? Mas vamos pensar no clássico moscatel brasileiro. O Brasil é super famoso por moscatel, tem uma produção enorme de moscatéis no Brasil e de altíssima qualidade. E a gente tem um especial para falar para vocês, que é da vinícola Cave Antiga, né, aqui da Serra Gaúcha. E a Cave Antiga é bem ousada, é uma vinícola ousada, eu sempre falo isso para eles, porque eles resolveram colocar no mercado um moscatel 2010. Sempre que a gente fala de espumantes, a gente fala de safras novas, espumantes jovens, mas eles são tão ousados que resolveram colocar um moscatel 2010, envelhecido então, né, antigo, no mercado. E ele é simplesmente uma maravilha, ele é incrível. É um vinho um tipo de vinho espumante que tu prova e não acredita que é um moscatel. Ele vai muito além disso. E com o petit gâteau ele fica simplesmente perfeito. Cave Antiga, moscatel 2010, tá? Depois a gente tem um outro rótulo especial no Brasil, que é um vinho licoroso, né? Então, o que é um vinho licoroso? É um vinho doce também. Ele tem, alguns deles têm mais álcool, né? Fugindo aí dos 14 e pouco de álcool, e eles são licorosos, ele é basicamente um licor, tu sente ele como um licor, e a Villa Francione, que tem um licoroso maravilhoso, ela é uma vinícola de Santa Catarina, então procurem por esse rótulo também. E um outro vinho muito famoso aqui da Serra Gaúcha, que é da vinícola Salton, é a linha Intenso, e ele é também um vinho licoroso. Daí ele é um vinho licoroso branco da uva Chardonnay. Ele é super doce e essa doçura vai muito bem com o petit gâteau. Lembrando que a doçura do vinho tem que ser maior, na verdade, que a doçura do prato para dar certo e não ter nenhum tipo de amargor no paladar. Porque se o vinho não for tão doce quanto a sobremesa, vai vir um pouquinho de amargor no paladar. Então isso é casar as estruturas, tá? São 3 rótulos diferentes aqui do Brasil, entre vários outros vinhos que a gente poderia sugerir para vocês, vinhos do mundo e tal, mas vamos falar dos nossos vinhos locais aí, os vinhos da casa, né? Então fiquem com o petit gâteau e os vinhos doces e licorosos.